E a gente continua falando de esporte, só que de futebol. O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, às 8 da noite, contra o Tirol do Ceará. A partida acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara, sede do grupo 7 do torneio. A Copinha, como é popularmente conhecida, é a principal competição de base do futebol brasileiro e atrai a atenção de olheiros e torcedores em busca de novos talentos. Se o assunto é futebol, a gente conversa com o nosso comentarista esportivo Vinícius Figo. Bom dia, Vini, tudo bem? Bem-vindo de volta. Bom dia, Lu. Estamos de volta para começar esse 2025 falando de futebol, hein? Fazia tempo que não falávamos aqui. Exato. E falando de Copa, a gente falou aí de novos talentos, a Copinha tem como é que fala? Experiência, né? Expectativa de vários nomes que são revelados. Quem que você destaca no time do Peixe? Então, Lu, essa geração do Santos, que agora, nesse último ano que passou em 2024, foi campeão do Paulista Sub-17, fez boas campanhas no Brasileirão do Sub-20, que são as idades que têm mais destaque nessa edição da Copinha, eu destaco o Matheus Xavier, o ponta esquerda, jogador que já teve passagem pelo profissional do Santos, é um jogador que o torcedor santista tem que estar de olho. Vai ser a grande esperança na parte ofensiva desse time do Santos. Além dele, pelo mesmo setor do campo, só que na defesa, pela lateral esquerda, o Vinícius Lira, que é do Sub-17 também, fez um grande ano no ano passado, uma grande temporada. Foi um dos destaques da área defensiva do Santos no título do Campeonato Paulista Sub-17, na campanha do Campeonato Brasileiro, onde foi eliminado para o Fluminense na semifinal na Vila Belmiro, e também subiu ao Sub-20 já no ano passado. São dois jogadores ali que podem agregar muito ao time do Santos. Além deles, jogadores como Samuel, que é zagueiro, o próprio Bernardo, que infelizmente teve uma lesão, deve voltar apenas na terceira partida da fase de grupos, e o próprio Enzo Monteiro, que para o cenário de Copinha é um jogador interessante, talvez por um cenário um pouco mais a longo prazo, a gente não sabe, é o jogador que tem passagem pela seleção boliviana, são jogadores que o torcedor santista tem que estar de olho. E para finalizar, Lu, essa primeira parte, tem um jogador em especial que se chama Nadson. Ele tem 16 anos, está indo fazer 16 anos em 2025 e é dada como uma das futuras promessas do Santos. O torcedor santista talvez não veja ele tanto no campo, porque por conta da idade, a gente sabe da diferença que tem, mas já é a primeira experiência dele na Copinha e em um cenário favorável ao Santos, é capaz de entrar e tem que ficar de olho nele. Vamos dar uma aceleradinha, porque o nosso tempo está correndo, Vini. O Santos tem tradição, são 3 títulos, está enfrentando o jejum aí de 11 anos. Qual a expectativa para a estreia contra o Tirol? O grupo, lembrando que tem ainda Ferroviária de Araraquara e Jaciobá, da cidade de Pão de Açúcar, que eu não sabia nem que existia uma cidade com esse nome, lá em Alagoas. Lu, o Santos é o favorito do grupo. O Santos ele tem que entrar e refletir esse favoritismo. A gente sabe que, por ser o favorito e ser o maior time do grupo, os outros times vão querer fazer o jogo da vida contra o Santos. E o Santos tem que saber disso. O Santos tem que estar ciente que os outros times vão jogar melhor contra o Santos para tentar, né, fazer a zebra, a famosa zebra. E sendo o favorito do grupo, o Santos tem que impor seu jogo, tem que ir para cima. E em uma projeção já a longo prazo, porque a primeira fase da Copinha, a gente trata às vezes até com protocolar, o Santos deve passar nesse grupo. A longo prazo, o Santos deu sorte no chaveamento da Copinha por uma fase mata-mata. O Santos vai se livrar de times como Palmeiras e Flamengo, se tudo ocorrer como caminha, né, com esses dois times passando em primeiro nos seus grupos. Eu acredito que o Santos tem uma perspectiva muito boa para esse ano, Lu. Rapidinho para a gente terminar, vamos falar do time principal, porque tem reapresentação e coletiva e eu sei que você está de olho nisso. Exatamente. Daqui a pouco eu vou sair daqui, já vou direto lá para a porta do CT Rei Pelé, porque o Santos reapresenta hoje o seu elenco profissional. É esperado o primeiro reforço da temporada, o zagueiro Luizão, vindo do Novo Horizontino. O Santos que vai dar início aos trabalhos com o técnico Pedro Caixinha hoje. E na parte da tarde, ao meio-dia, o Pedro Martins, novo CEO do Santos Futebol Clube, vai promover uma entrevista coletiva para anunciar algumas novidades desse Santos em 2025, muito provavelmente saídas. É bem provável que Paulo Brax tenha sua saída confirmada hoje no período da tarde, mas só será confirmado ao meio-dia com Pedro Martins. Estarei lá e aí depois a gente conversa sobre. Sim, Caderno Regional, todas essas novidades. Obrigada, viu? Feliz ano novo, bem-vindo de volta. Vamos dar sequência aqui. Bom trabalho para você.